Olá, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo agora para mais uma live maravilhosa com ótimos professores de terapia neural e o tema agora vai ser como que a terapia neural pode transformar a sua vida e a vida de todos os nossos pacientes também. Tá? Quem faz a terapia neural e odontologia neurofocal já sabe disso. As transformações que a gente provoca na vida das pessoas. Por isso que nós estamos há mais de 10 anos dando curso de no Rio de Janeiro também. Então, nós temos bons cursos. Eu já vi aqui a entrada de vários professores de terapia neural, já vi também o Bruno Landim, Dr. Leonardo já entrou, daqui a pouco vai entrar o Carlos Esquerdo, somos todos professores de terapia neural. E já estou vendo também a entrada de vários pacientes nossos, é muito bom isso. Contar com a presença em massa, porque é um assunto agora que está em alta. Está todo mundo agora falando de odontologia neurofocal, é o quanto que a medicina e a odontologia precisa andar juntos, tá? E aqui acabou de entrar também Dr. Carlos Esquerdo, é um prazer estar com vocês. E esse final de semana estaremos todos juntos no nosso curso que está se iniciando. Mas, antes disso, vamos falar um pouco da relação da terapia neural, com a odontologia neurofocal, o sistema nervoso, porque tem tantas coisas, né, que os profissionais da saúde não conseguem resultado. E com a terapia neural é possível a gente alcançar muitos resultados que o tradicional não encontra. Então, eu gostaria que vocês, cada um de vocês, Carlos Esquerdo, fala um pouquinho da sua trajetória, a nossa amizade muito antiga de 15 anos atrás e até hoje nós estamos aqui pé firme na terapia neural. É isso aí, amigo. Vocês me escutam? Sim. Tá, então tá bom. Então é um prazer enorme, tá participando aí com você, com o Léo, né? Grandes colegas, grandes companheiros de caminhada. A gente que já está aí nessa trajetória há alguns anos, como você disse, né? Não são poucos, mas também a gente teve aqueles mestres, né? Tivemos aqueles mestres que nos antecederam, né? E que abriram caminhos para que nós estivéssemos hoje aqui podendo falar da terapia neural, né? E aí eu destaco aí o Júlio César Payan, né? O Andrés Peralta, né? E vários outros mestres aí, não vou falar todos porque eu vou esquecer algum. E então estamos aí nessa caminhada de divulgação dessa terapia neural, segundo Hünig, segundo esses mestres alemães que descortinaram, né, que fizeram essa não uma descoberta, né? A gente acredita que uma redescoberta de um conhecimento que já estava sendo divulgado, principalmente na Rússia, na Europa, mas que com eles fez um sentido danado esses conceitos, essas bases que norteiam a terapia neural e que hoje faz com que a nossa prática seja uma prática que possa beneficiar muitos pacientes. A gente vê nos grupos de discussão, os casos que os colegas mandam, né? O Léo mesmo enviou um caso no nosso grupo recente, um caso maravilhoso. Quer dizer, são momentos que a gente, acompanhando pacientes, a gente pode compartilhar de grandes movimentos, de grandes processos que acontecem e, devido ao momento tão delicado que a gente está vivendo, né, a nível planetário, de
de autorregulação, né, usando aí um termo que é muito familiar à terapia neural. A gente acredita que a terapia neural possa beneficiar não só pessoas, mas sistemas, reinos, inclusive ter um impacto planetário, dada a força e a beleza e a magnitude do que a terapia neural, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, pode apresentar, né? Então é um prazer enorme estar com vocês aí mais uma vez, saudando aí os colegas que estão ouvindo, aos pacientes, a todos que se interessam por essa maravilhosa arte de cura que a gente vem aí procurando descobrir um pouquinho dela. Ela é tão misteriosa, tão cheia de nuances, né? Quando a gente acha que está conhecendo, né, Mico, Léo, a gente é colocado um pouco, né, no nosso lugar, porque ela realmente ela ainda há muito a se descobrir da sua maravilha, da sua magnitude, e a gente tem que ser bem humilde ao lidar com a terapia neural, porque a questão toda é com o sistema, é com a autorregulação, e a gente muitas vezes é mero instrumento, né? É o intermediário entre esse processo que ocorre lá nos sistemas que se regulam, né? Então, quero brindar e saudar a todos aí pela oportunidade aí, tá? Muito obrigado. Quer falar, Léo? Quero dar boa tarde aí ao Carlos e ao Mico, dando boa tarde a vocês, dou uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e aos que irão assistir. Então, a terapia neural, eu tive contato inicialmente com ela durante a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro, né, lá na turma 3, que já vai há uns 10 anos. E me chamou muito a atenção a terapia neural pela sua beleza, pela sua parte doutrinária, filosófica e pela importância prática. E nesse caminhar, a gente fez vários cursos e culminou com o Master em Barcelona. Lá, com o professor Davi Vines, a gente fez um tipo de juramento em começar a passar o conhecimento da terapia neural na sua essência, segundo os seus fundadores, os irmãos Hünik, como o Carlos mencionou. E ao longo desses anos, a gente vem tendo a oportunidade de ministrar cursos de terapia neural e odontologia neurofocal, onde a gente consegue conectar o conhecimento médico com o conhecimento odontológico. Como médico tradicional, antigamente, eu nunca pensava que eu iria adentrar a bocas dos meus pacientes. E a gente vê a importância do médico conhecer todo o potencial terapêutico que reside na boca. 70% a 80% dos campos interferentes, que é uma linguagem da terapia neural, vamos dizer assim, a raiz do problema, está do pescoço para cima, principalmente na cavidade oral. Então, o médico, nesse curso, aprende a examinar a boca dos pacientes, a fazer aplicações na cabeça e também, obviamente, aplicações em todos os segmentos do corpo. Um ponto super importante da terapia neural é esse empoderamento que a terapia neural propicia ao paciente a se auto-ecorregular. A terapia neural, ela dá um input, um estímulo ao organismo do ser humano, também é aplicado em animais, né, mas não é o nosso foco. Então, quando a gente aplica a terapia neural no paciente, a gente vai
está propiciando um estímulo no seu sistema nervoso autônomo, para que esse sistema nervoso autônomo, que coordena todas as funções vitais, busque uma nova ordem, que é a sua ordem primordial, que é a sua ordem normal. Nesse mundo agitado, confuso, caótico, é super comum o simpático estar lá em cima, e isso traz um desequilíbrio do simpático para o parasimpático. E a gente precisa desse equilíbrio dinâmico do simpático e parasimpático para coordenar, ajustar o sistema nervoso autônomo. Então, a terapia neural, ela propicia ao próprio organismo, e aí a gente entende como corpo físico, emocional e também espiritual, uma reorganização, a volta à sua essência, à sua saúde. Então, a terapia neural é um momento mágico, podemos dizer assim, porque a gente vê mudanças significativas nos pacientes, muitas vezes mudanças já naquele momento, né, que a gente chama de fenômenos em segundos, porém, o estímulo neuroterápico, ele perdura dias, semanas ou meses. Eu mesmo, uma vez que recebi uma terapia neural, eu levei meses num estado que eu me emocionava por qualquer situação. Eu chorava com muita facilidade. Então, foi o tempo que o meu ser precisou para se ajustar. E é lindo ver que cada pessoa faz um ajuste individual, singular, porque nós somos seres únicos. Então, a terapia neural, ela propicia uma verdadeira cura genuína. Com a palavra, Emico! Então, explicando de uma maneira bem simples para os pacientes, eu falo assim, o estímulo neural terapêutico da procaína é como se fosse um choque elétrico que a gente aplica numa célula que está doente, de acordo com a história de vida. Porque a primeira pergunta que todo mundo faz para a gente é, Emico, onde que você vai aplicar? Aonde? Porque o paciente, ele quer saber tudo. Ele quer saber quanto tempo, o que vai sentir, aonde que eu vou aplicar, se vai ser na boca, se vai ser no corpo. Aí eu falo, não, primeiro a gente vai fazer a história de vida. É na história de vida que você vai ter a ideia de todos os conflitos e golpes emocionais que esse paciente teve ao longo da vida. Às vezes é quando nasceu, às vezes é no parto, às vezes é na infância, às vezes é na adolescência, às vezes é na fase adulta. Né? Que depois eu gostaria até que o Carlos Esquerdo explicasse um pouquinho essa história do barril. Então, a terapia neural é como se fosse dar um choque elétrico na célula, muda todo o potencial elétrico daquela célula e aquela informação que estava desconectada passa a conectar. E aí a informação volta a fluir outra vez. Tá? Explica um pouquinho, Carlos, aquela história do barril, que é uma maneira ótima que você tem de explicar o que é os golpes emocionais, a terapia neural. Só pegar um gancho aqui da Emico, Carlos, me perdoe. A terapia neural, que utiliza a procaína, que é o primeiro anestésico utilizado pela medicina lá nos idos de 1905, a procaína, ela dá um estímulo elétrico na célula, na membrana celular, propiciando uma despolarização para depois vir uma repolarização. Entretanto, antes desse estímulo elétrico, vem o estímulo fotônico de luz. Então, esse estímulo fotônico de luz tem algo
a nos dizer. Com certeza, com certeza. Então, pegando um pouco aí da fala do Léo com a da Emiko, o Léo já começou a dizer aí sobre as propriedades desse sistema nervoso, que é o grande tchan da medicina e da saúde, né? A gente, na nossa formação acadêmica, a gente conheceu muito pouco desse sistema nervoso, principalmente desse sistema nervoso autônomo, aonde ele tem essa propriedade, como o Léo disse, né, coordenadora, né, integradora de todas essas funções vitais que, obviamente, né, incluem o terreno da cabeça e do pescoço e, por consequência, o terreno odontológico. Nós vivemos ainda esse desafio cotidiano que o paradigma médico-odontológico nos impõe, é uma imposição que a gente não aceita mais, dessa separação, como foi dito pelo Léo, do terreno odontológico com o somático, com esse sistêmico. E a terapia neural, ela descortina, porque ela integraliza, ela traz esse processo de unidade, de conexões, né, de interrelações, que é o que a gente procura numa boa coleta de história de vida, como a Emiko disse, e a partir dessas informações que estão na consciência ou que estão no terreno emocional, no campo emocional, que estão no corpo do paciente, né? Seja um paciente do reino animal, seja do reino humano, a gente, através desses estímulos que foram ditos, consegue ativar esses mecanismos de autorregulação, de busca de uma nova ordem, né? Esse normal que o Léo falou, né? Que é um normal muito peculiar. A gente tem um conceito de normal, vivemos a era da normose, e que se a gente tentar se encaixar muito nesse normal hoje, a gente se sente muito fora, né? Muito pouco encaixado, porque é um normal que vem com viés paradigmático, encaixotado, né? Meio de colocar a gente em padrões, em normas, em estatísticas, coisas que a terapia neural não aceita muito bem. Ela procura romper com essa normose que hoje em dia impera aí na nossa sociedade. Então, hoje em dia, principalmente com esse afluxo de informações, né, que é o sistema nervoso que regula essa quantidade de informação que a gente recebe, seja essa informação, experiências emocionais, fatos da vida, cargas ancestrais que a gente nem sabe de onde veio, né? Ou até golpes físicos, traumáticos, muitos deles intencionais, como os procedimentos cirúrgicos ou os procedimentos odontológicos, que também estão nessa seara, podem deixar marcas nesse sistema nervoso. Ou, como a gente diz na terapia neural, memórias, né? O sistema nervoso, ele é um grande HD, ele é um grande banco de dados. Muitas dessas memórias a gente faz como no nosso objeto computador ali. A gente vai, deleta, ou aquilo passa, e a gente, né, nem registra isso como uma experiência muito forte ou traumática. Mas outras, com o potencial, com aquilo que toca aquele indivíduo, né? Então, a experiência, ela pode ser neutra, mas como o indivíduo recebe, como ele registra aquela experiência, é o que marca, né? Dentro do contexto do que ocorreu, ela pode ir sobrecarregando esse sistema. É o que o Emiko pediu para que eu desse um panorama, que a gente chama da famosa teoria do barril, que é uma alegoria que a gente criou para poder quantificar ou tentar criar uma imagem de que essas memórias, de que esses eventos, que a gente também usa a linguagem de golpes, né? Esses golpes que são experiências da vida, né? Se a gente não fosse golpeado a todo momento pela própria vida, a gente não sairia do lugar. Mas que, de repente, devido às nossas resistências, devido às nossas condições do momento, as condições iniciais desse sistema, né, de sobrecarga, podem gerar um problema
né, que a princípio pode começar com questões energéticas, com uma sensação de desvitalização ou com uma perda de sono. Às vezes, nesse momento, é muito comum a pessoa ir para uma propedêutica, fazer exames, né, ou laboratoriais, ou de imagem, e os exames estarem normais e o médico ortodoxo diz para ela, não, a senhora não está bem, o senhor está muito bem, isso é só um cansaço, o senhor está estressado, está procurando descansar. Mas não, esse sistema, né, já está começando a dar sinais de sobrecarga, que ele não está bem e que alguma coisa precisa ser feita. E aí, a partir dali, se o indivíduo continua, né, com esse processo, essas sobrecargas podem se somar, esses eventos podem se somar, até que a gente chama lá, numa linguagem figurada, daquela gota que derruba o barril. Aí, às vezes, é uma simples gripe, é um simples tratamento endodôntico, né? É um evento que acontece no campo emocional e, a partir dali, deflagra-se processos que a ciência, naquele momento, que a medicina convencional chamaria de doença. Mas, para a terapia neural, esse indivíduo já estava doente há muito tempo, mas não foi visto, não foi diagnosticado, não foi abordado, e ali o processo avançou e chegou num ponto que, às vezes, chega para nós. Então, a terapia neural ela tem esse viés de ser bastante preventiva, no sentido de se preparar as pessoas, às vezes, para procedimentos, né? Quando a pessoa já não se sente bem a hora exata, porque aquilo está num terreno muito funcional, muito energético, ao passo que quando chega, por exemplo, no caso de já ter um acometimento físico, lesional, é porque esse sistema já está bastante sobrecarregado. A terapia neural ainda assim pode ser um tratamento ou único ou até complementar em alguns casos, e a depender das condições desse sistema, muitos casos se revertem parcialmente ou totalmente, mas a gente consegue sempre auxiliar, beneficiar para que esse indivíduo encontre uma nova ordem, um novo modo de se portar na vida e de exercer as suas atividades. De forma que a gente tem aí uma ferramenta simples, né? É um instrumento simples, é um anestésico local. Esse anestésico que é tão misterioso, que a gente muitas vezes põe todo o foco nele, mas eu sempre me lembro, né, do mestre Andrés falar, baseado em Payan e toda a escola colombiana e Latinoamérica, não é a procaína, mas a procaína faz muita diferença em alguns momentos. Então, de forma que a gente consegue, acompanhando pacientes, né? A gente nunca se sente dono do paciente, a gente brinca que a gente acompanha o paciente. Por que acompanha? Porque, como o Léo disse, esse paciente já vem em movimento. Aí há um grande encontro, que a gente chama da consulta da terapia neural. É um encontro, não é uma consulta, é um encontro. Nesse encontro a gente colhe uma história, tenta, né, ter um mínimo de conhecimento desse cenário atual em base a uma história que ela te contou. A gente estimula, acompanha mais um tempo, e esse paciente segue, né, se autorregulando, fazendo o seu movimento, o seu aprendizado nessa existência terrena, temporária, a gente sabe disso, ela um dia vai ter fim. A terapia neural não se propõe a tornar as pessoas imortais, mas pode ser que ela tenha o seu fim terreno autorregulada, isso é que é o importante, para que ela continue aí a sua vida em outros planos para continuar a sua trajetória. Tá. Para quem entrou agora e não sabe o tema ainda, o tema da nossa live hoje é como a terapia neural e a odontologia neurofocal pode mudar a vida das pessoas, transformam. Mas como assim transformam? Porque ao longo da vida a gente vai somando as cicatrizes, as cirurgias, vai colocando vários metais dentro da boca, vai tendo cicatrizes emocionais, quer dizer, os conflitos que a gente vai passando ao longo da vida. Então, isso tudo vai minando a saúde da pessoa. Então, aquilo que o Dr. Carlos acabou de falar,
não é a gente que faz, não é a procaína que faz. A gente só dá o estímulo para que o corpo encontre o caminho da autocura. Olha só, então não tem uso de remédios, não tem uso de medicamentos, porque o próprio corpo vai se auto-eco-organizando. Essa aqui é a beleza. Eu queria agora que o Dr. Leonardo falasse um pouquinho, porque ele é ginecologista. Então, no curso, ou mesmo no consultório, na clínica dele, ele sempre conta de muitos casos de mulheres. Quantos problemas as mulheres têm? As mulheres procuram um médico hoje porque o paciente já tem algum problema. Quantos pacientes meus relatam que já fez várias cirurgias de endometriose, né? Mioma no útero, câncer de mama, problema na tireoide. Isso tudo está relacionado com o conflito lá atrás. E o Dr. Leonardo vai trazer um pouquinho da experiência que ele tem em relação às mulheres. Mas é lógico, né? Não é só com as mulheres. Os homens também têm problema na parte do caso. Da mulher seria o ginecológico. Mas os homens também têm problema na próstata, problemas de ejaculação precoce. Então, a gente sabe disso. Então, será que você poderia falar um pouquinho? Sim, amigo. Você começou a abordar esse tema da terapia neural na ginecologia, e eu me lembrei de uma colega que eu atendi há alguns anos, e essa colega, ela relatou que após a perda, o falecimento do seu marido, ela não conseguia mais abraçar nenhuma pessoa, porque quando as suas mamas tocavam o corpo de uma outra pessoa, dava uma dor muito intensa. E isso vinha trazendo problemas para ela. E daí foi feita uma aplicação, tem uma técnica específica para fazer uma aplicação nas mamas, e passado alguns dias, essa colega me relatou que nunca mais teve essa dor. Ela voltou a abraçar as pessoas. E isso perdura após alguns anos, né, que a gente mantém contato com essa colega. A terapia neural, ela serve para todas as especialidades da medicina ortodóxica, né? Em especial, a minha primeira formação, que é a ginecologia, lá no milênio passado, as mulheres, por serem mais sensíveis, elas têm uma facilidade maior do que os homens de reter algumas informações, algumas memórias. E a gente chama de plexo pélvico, essa área do baixo ventre, e ali tem uma inervação específica, também tem um chakra, né, um centro energético ali. Então, quando a gente faz uma aplicação na parte pélvica, seja por via abdominal ou por via transvaginal, grandes mudanças podem ocorrer. Eu lembro que quando eu estava fazendo um trabalho de conclusão na minha faculdade, eu fiz um levantamento das laparoscopias, hoje chama de videolaparoscopias, de dor pélvica crônica, que tinha lá no serviço da PUC de Porto Alegre. E a maior incidência de dor pélvica era de causa inespecífica. Não tinha uma causa objetiva. Não era endometriose, não era mioma, não era sequelas de infecções. Era sem uma causa lesional, funcional. E quando a gente utiliza terapia neural nessas situações de dor pélvica crônica, o resultado é maravilhoso.
Aqui a gente não quer colocar a terapia neural como infalível, como 100% de sucesso. Agora, é uma terapia fantástica, com alto índice de auxílio ao paciente, de cura ou de auxílio na diminuição do seu sofrimento, seja da sua patologia hormonal, funcional, lesional. Por exemplo, tem pacientes com indicação de histerectomia, que é a retirada do útero por hemorragia. Tem pacientes que a gente faz a terapia neural e consegue evitar a cirurgia. Então, o duro, doutor Leonardo, que hoje em dia parece que é moda. A mulher, às vezes, tem um mioma de 1 centímetro dentro do útero e muitos médicos já estão indicando histerectomia, remove o útero. E é muito grande a quantidade de mulheres que estão passando por situações assim. Então, se o pessoal conhecesse a terapia neural, tem muita chance de escapar de cirurgia. Desculpa o adendo. E esse é um dos objetivos de fazer esse tipo de movimento, essa live, é divulgar a terapia neural, porque é uma terapia a nível de Brasil pouco conhecido pela classe médica, odontológica e pela população em geral. O ano que vem, a terapia neural estará completando 100 anos. Mas como ela vai na contramão da Big Pharma, né, dos detentores do poder, a terapia neural ela vai fazendo um trabalho de formiguinha, porque ela não tem um patrocínio de uma grande indústria. Ela é um trabalho individual, avulso, transformador. Por exemplo, tem pacientes que, após um parto, evoluem com dor no ato sexual. A gente, fazendo a terapia neural, tem grande possibilidade de livrar essa paciente dessa dispareunia, dessa dor no ato sexual. E é uma situação que vai beneficiar a paciente e o seu relacionamento. A gente vê muitos casos, muitos mesmos, que quando a gente ajuda um membro da família, a gente ajuda a família como um todo. Tem várias situações, né? Me vem agora à mente uma paciente que a gente atendeu e essa paciente imediatamente conseguiu ressignificar uma situação que ela vinha sofrendo há um bom tempo, que vinha minando o seu casamento. Ela entendeu o seu processo e também entendeu como seu marido se posicionou na situação do seu adoecimento. A situação foi plenamente ressignificada, trazendo um alívio, uma alegria incrível. E era um casal, é um casal que tem filhos. Veja só, às vezes uma situação mal interpretada pode gerar um problema no casal e até na família. E isso a gente consegue ver em muitos casos, essa nova visão do paciente frente ao que se aconteceu. E uma coisa importante, né, é saber que a memória não é uma exclusividade do cérebro. A memória de um acontecimento, ela pode estar em qualquer parte do corpo. Atualmente, a gente sabe que a memória é holográfica. Veja essa situação. Um médico tradicional atendendo um paciente e o paciente diz: tem certas coisas
que me sufocam, me estrangulam. O que o médico tradicional vai fazer com isso, né? Ele não vai estar captando aí que, ao colocar a mão, muito provavelmente o paciente já está dizendo aonde está o seu campo interferente. Assim como tem pacientes que em determinadas situações dizem, ai, me dá uma dor no abdômen, e levam a mão no abdômen. Outros, principalmente os latinos, né, quando sofre uma situação, ai, meu coração. Às vezes esse dói no coração não é na região toda onde a mão é colocada, às vezes é um ponto específico. Então, no curso que a gente dá, essas informações de buscar o campo interferente e priorizar a essência do campo interferente é fundamental. Então, o terapeuta neural, ele tem que buscar um aprimoramento na sua história de vida, né? Que é muito diferente de uma consulta tradicional. Na terapia neural, a gente busca a história de vida desde a fecundação, como foi a gestação, porque às vezes um campo interferente já pode surgir durante a gestação, no parto, né, na primeira infância, em qualquer momento da vida. E você frisou agora a história de vida. E eu também vou frisar, porque é o mais importante a história de vida. Porque é nessa coleta que você, junto com o seu paciente, você vai ter contato com a história dele, os traumas. Porque não adianta o paciente chegar com uma dor no ombro ou uma dor no cotovelo e o terapeuta neural aplicar a procaína naquele ponto, porque aquilo é apenas a manifestação do corpo, é apenas o sintoma. Então, isso não é fazer história de vida. Fazer história de vida é você, através da ordem cronológica dos acontecimentos durante a vida, é chegar na origem do problema. Quando que foi aquele primeiro trauma e golpe emocional? E como eu sou dentista, eu queria dizer que isso tudo que o Dr. Leonardo acabou de falar, né, da importância da parte pélvica, o dentista, ele pode acessar, sim, isso através da boca. Nós não podemos esquecer que dentro dos meridianos da acupuntura, que é da medicina tradicional chinesa, passam vários canais de meridianos pelo corpo todo. Então, olha só a conexão. Então, é possível sim. Eu só vou dar um exemplo de acordo com aquilo que o doutor Leonardo acabou de falar. A região ginecológica ou pélvica, ou sistema urogenital do homem ou da mulher, está relacionado com os dentes anteriores, com os incisivos. É o mesmo meridiano que chega até na região pélvica. E também foi falado agora há pouco da região da tireoide. Quantas mulheres não têm problema na tireoide hoje em dia? E está relacionada com o quê? Com o primeiro molar superior e o segundo molar também. Então, vejam a conexão que tem o corpo todo. Mas é lógico, não pode fazer disso um protocolo. Não, não, não. Existe uma relação em determinado momento da vida, tá? Por isso que os acontecimentos que a pessoa teve ao longo da vida e a manifestação que teve na boca naquela época tem, assim, muita relação e é muito importante. É isso que a gente ensina a fazer história de vida nos cursos de terapia neural que a gente dá. É fazer essa conexão. Por quê? Fazer história de vida é fundamental. Porque senão, não é só aplicar, senão vira procainoterapeuta, tá? E não é essa a nossa intenção. E como eu sou dentista, eu posso afirmar para vocês
que 70% a 80% dos campos interferentes estão dentro da cavidade bucal. Olha só. E que pode ser a cicatriz dos sisos, aqueles dentes que nascem com 18 anos, não pode extrair eles aleatoriamente, não, tem que ter a indicação. Se a gente, na história de vida, vê que aquele siso, ou mesmo incluso, ou semi-incluso, está provocando interferência na saúde, aí a gente pede extração. Se não, não se extrai. Às vezes implantes, às vezes canal que é feito na boca e foi mal feito aquilo, pode gerar uma lesão na região periapical, formando um foco de infecção na boca. E esse foco de infecção, através da circulação, através da conexão química neuronal, através do sistema nervoso, através do nervo trigêmeo, é possível levar aquela informação para qualquer parte do nosso corpo. E quando sobe do pescoço para cima, aí a incidência já sobe para 90%. Então, olha a quantidade de campos interferentes que pode ter nessa região. Portanto, o dentista ele tem condições de acessar o corpo inteiro através da boca. Então, muito cuidado, questiona os dentistas. Metal, o nosso corpo não foi feito para aceitar o metal. Então, vamos evitar metal, vamos evitar os amálgamas, os implantes de titânio. Não que eu seja contra, não. Na terapia neural, a gente ensina que existe um momento certo para cada tipo de procedimento na boca, tá? Tem um momento certo. Não é que a gente é contra, não. Então, saber se naquele momento, aquele material é biologicamente compatível com o corpo dele. E usar intervenção menos agressivo possível para não provocar mais campos interferentes. É aquele foco irritativo que perdura durante muito tempo, de uma maneira crônica, que vai ser uma agressão para o sistema nervoso. E daí gera tudo aquilo que o Carlos Esquerdo acabou de falar agora há pouco. É a atuação do sistema nervoso. Uma pergunta que todo mundo faz, doutor Carlos, o que é a procaína? Né? É uma pergunta que todo mundo faz. Como assim? É o mesmo que o dentista usava há muito tempo? Então, Emico, enquanto vocês estavam falando, eu estava refletindo aí, eu vou chegar aí na sua pergunta. Mas esse cenário atual no campo médico odontológico, ele está sendo muito questionado, como você disse, né? Principalmente a questão do reducionismo, né? Da fragmentação, né? Eu costumo dizer que nós chegamos num momento em que a necessidade de se integrar, de se integralizar o conhecimento médico com a odontologia chegou num momento que é praticamente de uma indigestão. Ou a gente faz, ou a gente faz. Não tem como não fazer mais, não ficar nesse ponto. Então, eu queria me dirigir até aos colegas, né, os colegas da odontologia, aos colegas da medicina, principalmente os colegas que atuam em áreas de especialidades, que o conhecimento da terapia neural só tem a somar na sua formação, na sua prática, né? Se esse paciente, se esse profissional começa a ter contato com esses conceitos que a terapia neural ela traz na sua episteme, ele vai ter uma visão maior, ele vai quebrar esse paradigma. E aí ele vai poder ter uma abordagem, inclusive, melhor na sua própria área de atuação. É o que você disse. Se o dentista começa a ter uma visão mais completa, mais integrada, conectando a boca com o resto do corpo, ele vai poder fazer uma prática, mesmo na sua área específica, de uma forma muito mais humanizada, muito mais econômica, como você falou,
usando materiais mais biocompatíveis, menos agressivos. O cirurgião vai intervir menos, o médico convencional vai medir ali as condições desse ambiente, desse sistema. Porque a gente teve alguns recortes na nossa formação que nos causaram danos terríveis e que a terapia neural resgata. Muitos desses conhecimentos que a gente fala nos cursos e que a terapia neural traz estavam nas universidades. O nervismo, né, essa escola russa, ela tinha expoentes dentro da universidade, como Vigineves, como o próprio Pissinger, né, que decodificou a matriz extracelular. Essa matriz extracelular que para nós é o grande ouro na terapia neural, porque na formação acadêmica nos contaram muito pouco dela. Nos contaram como um tecido de preenchimento, um tecido conjuntivo, um tecido, um local onde haviam trocas de nutrientes, a célula se alimentava ali, mas não nos contaram que ali é o grande campo de informação do terreno biológico, essa teoria do terreno hoje, né, que fez com que os germes que na era do antibiótico, na era da bacteriologia, a medicina se vangloriou de ter descoberto a causa de várias doenças, hoje já se questiona, o germe sim existe, o germe sim ele tem o seu papel ali nas infecções e nas doenças, muitas delas crônicas, como os parasitas. O Léo é um expert na área, pode nos ajudar nessa parte. Mas o terreno biológico, para que esses agentes, essa fauna, né, que existe nos nossos organismos, somos 10% humanos, né, dizem que até menos, essa fauna que existe ali em total equilíbrio, em simbiose com o nosso organismo, possa nos agredir, ou algumas linhagens delas, é preciso que esse terreno se desequilibre, se contamine, né? Tenham registros de memórias traumáticas ou de contaminantes, sejam eles alimentícios, eletromagnéticos, emocionais, geopáticos, não importa a origem. Então, aí agora respondendo a sua pergunta, a procaína, ela tem essa função, né, essa arquitetura dela que é muito semelhante a esse cristal líquido, né, a esse plasma, essa substância colóide que a gente chama, ela é muito assemelhada a essa matriz extracelular estruturalmente. Quando ela está límpida, quando ela está clara, quando ela está purificada, quando ela está em bom estado. Então, a ação da terapia neural através da procaína, a procaína ela é um grande mediador dessas informações, né? Informações de saúde, de autorregulação, como se diz, de busca de um equilíbrio, né? Não vamos entrar na parte bioquímica, que não é o objetivo agora. Na aula, no curso, a gente tem a oportunidade de descortinar toda a farmacocinética, a farmacoquímica dela, mas esse aspecto dela atuar nessa matriz extracelular e impulsionar esse processo, que é por onde vai a informação de forma mais eficaz, onde muitas das vezes é onde o processo está ocorrendo, é que faz toda a diferença. Então, eu convido aí aos colegas que estão se inquietando, estão sendo questionados pela própria sociedade, pelos clientes, de por que o senhor está abordando aqui o remédio do joelho, o remédio da boca, para que esse medicamento? Eu quero tratar o meu joelho, eu quero tratar só do dente. Como que isso acontece, sendo que é possível que a gente atue nessa parte sem ter uma repercussão no todo, né? A gente vem de uma era pós-pandemia, onde a gente viu como que esse sistêmico, como que essa universalização, essa integração da sociedade humana se fez quando uma coisa acontece, né? Como diz lá nos campos mórficos, né? Um bater de asas em Nova York muda a maré aqui. Então, como que isso repercutiu na nossa vida? E será que isso na saúde não é o nosso dia a dia? Então, eu convido aos colegas a agregarem esse conhecimento que foi retirado das universidades, né? O Pissinger era um professor universitário. Na escola russa, basicamente, ficou Pavlov com o reflexo condicionado, que também está na base da terapia neural, para que ele possa realmente integralizar e completar esse conhecimento para que as universidades realmente possam se chamar universidades. Porque um local que tem o nome de universidade é porque ela universalizou o conhecimento. Infelizmente, no paradigma do ensino médico odontológico, isso não é ainda uma realidade. Tem mudado.
A gente tem visto essas áreas entrarem, pesquisas acontecerem, disciplinas optativas, seja na odontologia, na medicina, mas ainda há muito que se caminhar. E a gente está aí contribuindo com vários outros colegas que estão aí remando nessa direção, né? Procurando esse conhecimento genuíno da terapia neural, sem invencionice, sem se apropriar de conceitos, trazendo esse conceito que realmente se renova, né? Que evolui, que se agrega a outros conhecimentos, mas que a gente não fuja muito da nossa estrutura, daquilo que nos norteia, para que a gente possa ser mais fiel a esse conhecimento que tanto nos brindaram os nossos antecedentes. Pegando as palavras do Carlos, me veio assim à mente que a terapia neural, ela consegue fazer essa união do passado, do presente e do futuro. Porque quando a gente estuda terapia neural, a gente é levado no primeiro ano do curso médico e da odontologia, né? A gente volta a estudar fisiologia, histologia, né? Para entender essa matriz extracelular, que antigamente era um tecido conjuntivo, como o Carlos falou, só para preenchimento e proteção física. Essa matriz extracelular a gente estudou lá na histologia, mas foi-nos abortado a maior parte da importância dessa matriz extracelular, porque é onde transitam informações. E na terapia neural a gente também estuda neurologia, neurofisiologia, e a gente volta a ser aquele clinicão, né? Aquele clínico geral, porque para ajudar ao paciente, a gente tem que ajudar a pessoa, não o ombro, o tornozelo, o estômago. A gente tem que tratar esse ser integral e único que está à nossa frente. A terapia neural, ela é um resgate da antiga medicina com conhecimentos atuais. E por que eu falei futuro? Porque ainda vão ter coisas que serão descobertas que estarão linkadas à terapia neural. Léo, Emico, só um adendo. Além disso que a gente está falando, na formação da terapia neural, a gente resgata também algo que ficou perdido na medicina, na formação dos profissionais de saúde, que é a própria autovivência, o seu próprio processo de autocura. Então, a gente faz questão, uma formação genuína de terapia neural, o próprio aluno ele passa pela vivência de ser tratado, né? De buscar o seu próprio processo de conhecimento a partir da sua experiência. Porque qual que é o grande paradigma na medicina e na odontologia? O que eu faço com o outro, e que às vezes aquilo vem com um questionamento, eu não sei porque eu nunca recebi, eu não tenho a vivência, eu não tenho a experiência, e como é que eu sei como que aquilo toca aquela pessoa se eu próprio nunca experimentei? Então a nossa formação, uma formação genuína de terapia neural, o aluno ele inicia o processo não fazendo no outro, mas sim fazendo em si mesmo, né? E a partir dessa experiência própria, a partir desse conhecimento que ele adquire, não só nas aulas teóricas, no conhecimento que ele vai ampliar muito a sua vivência, por isso que é um curso que transforma vidas. A gente costuma dizer, não é um curso de formação que você vai aprender sobre uma técnica, longe disso, é isso também, mas é um curso que você transforma a sua vida profissional, a sua vida como pessoa, a sua consciência diante da vida. Então, assim, é bastante transformador por causa desse viés vivencial e não apenas de informação, de conhecimento intelectual, que ajuda em alguns momentos, mas que para a terapia neural não basta. A terapia neural ela é muito, ela é visceral, né? Ela é orgânica e ela é de vivência, inclusive de compartilhamento de emoções, de choros, de todo um processo, porque, num certo ponto, aquilo está sendo vivenciado por todo o grupo. Então, o grupo se une por essa sintonia, por essa sincronia de afinidades, né, de energias, e aquele quantum de energia, né,
desse mecanismo quântico muito misterioso que a gente forma ali naquele trabalho, muitos processos acontecem e grandes transformações. Então, é uma vivência que eu acho muito... É lindo para quem participa, para quem é aluno, é maravilhoso para quem está na condição de facilitador, porque na terapia neural a gente nunca se coloca como professor, porque professor não somos nós, é algo muito maior, mas a gente participa junto, vive junto, chora junto, ri junto e aprende muito junto. Essa que é a grande sacada que a terapia neural nos agraciou, né, Emílio? E continua nos agraciando. E você, como coordenadora de cursos há tantos anos, com tamanha bagagem, nos está dando mais essa oportunidade de nos reunirmos para brindarmos a terapia neural com essas características que a gente está conversando aqui. É verdade, doutor Carlos, porque você foi o iniciador da terapia neural em Minas Gerais. Olha só. Teve gente antes. Eu fui aqui em São Paulo, na minha época não tinha ninguém. Eu fui buscar informação no Rio de Janeiro. É lá que nós aprendemos com um professor da Argentina. Pessoal, já está acabando, mas tem uma pergunta aqui que foi feita pela Sônia. Ela está perguntando que o dente da frente, número 11, tem pus. Aonde tem pus, tem infecção. Isso sim é campo interferente. Vale a pena tirar uma tomografia para ver o que está acontecendo com esse dente. É um sério campo interferente. Investiga isso. Estamos no final. Nós podemos responder sim isso aqui, as perguntas que não deu tempo aqui, vamos responder no Instagram. E eu vou pedir para o doutor Leonardo agora, nesse finalzinho, deixar uma mensagem aqui para as pessoas e para as pessoas porque o planeta está precisando de ajuda. E como é que a terapia neural pode ajudar? E a sua mensagem aqui, porque já estamos nos últimos minutos. A terapia neural, ela pode te ajudar a você ter contato com a sua essência divina, a sua essência de vida. E nós precisamos, nesse momento que o nosso planeta está sofrendo, termos mais pessoas felizes, saudáveis, alegres e conectadas com a sua espiritualidade. A gente coloca essa terapia fantástica, que ano que vem completará 100 anos, à sua disposição, seja buscando atendimento por nós e também participando do nosso curso que ocorrerá em São Paulo, a parte prática, e as partes teóricas vai começar nesse final de semana. Então, dê essa oportunidade a você em se conhecer mais e poder ajudar de uma maneira mais profunda os seus pacientes. Venha conosco para mais essa bela jornada da vida, da saúde. Isso, é isso mesmo. Lembrando desse convite a todos vocês e que o nosso curso vai começar nesse final de semana. São 4 módulos quinzenais, só no final de semana, de aulas online ao vivo. Estaremos ao vivo dando aula online. E o último módulo presencial, que é em novembro, são 4 dias. Esse sim é onde vai acontecer as grandes transformações que nós falamos aqui o tempo todo. Tá? Muito obrigada. Você gostaria de deixar uma mensagem, doutor Carlos? Eu queria confirmar isso que o Léo disse, né? É uma jornada de conhecimento, é um resgate de um conhecimento perdido, é uma jornada de autocura, mas eu me atrevo a dizer, é um divisor de águas. Foi para a nossa vida e será para quem se jogar nessa oportunidade. A partir de uma vivência dessa da terapia neural, né, você não consegue ser a mesma pessoa e nem o mesmo profissional. É aquilo que a gente diz, né? Uma consciência que se amplia não volta ao tamanho original. Então,
muitos processos acontecem, muitas mudanças, muitas transformações acontecem a partir daí. Então, se preparem, porque realmente é transformador, viu? Isso. Tá bom. Um beijo. Agradeço a presença de todos, aos professores aqui presentes, aos pacientes nossos, que eu vi várias mensagens aqui, e agradeço a todos vocês pela presença, e vocês são todos bem-vindos no curso, tá bom? Muito obrigada a todos. Grande Isso vai ficar abraço, gravado. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até a próxima.